Este é um trabalho que não se esgota, que não se esbate, que não se resume apenas a estas jornadas parlamentares. Mas é um trabalho que tem se desenvolvido em diversas frentes, em diálogo com os parceiros sociais, ouvindo, procurando sugestões de melhoria do nosso trabalho, procurando e exercitando, no fundo, um diálogo construtivo e gerador de soluções. E esta é bem a nota característica do trabalho que tem sido desenvolvido desde logo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que eu gostaria de registar e realçar aqui. Porque há outras formas de exercer e de exercitar este diálogo. E nós temos presenciado essas formas na atualidade política regional. Há também uma forma de exercitar o diálogo que é apenas o de legitimar, de outra forma, a crítica permanente e destrutiva. Exercitar um diálogo para apenas travestir essa crítica permanente e destrutiva. Mas aquilo que o Partido Socialista, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui assume, aqui e noutras circunstâncias, é o exercício de um diálogo que procura soluções, um exercício de um diálogo que constrói soluções, um exercício de um diálogo que reverte em benefício das açorianas e dos açorianos. E a importância deste diálogo é bem atestada pela coerência do Partido Socialista no que a isto diz respeito. Nós não descobrimos o diálogo agora. Desde logo ao nível do Governo. O trabalho de audição dos parceiros sociais, de auscultação dos partidos políticos, procurando contributos. Não porque estejamos desesperadamente à procura de aliados. O facto de termos uma maioria parlamentar como temos no Parlamento só reforça a importância dessa postura de procurar construir alianças, de procurar construir consensos, de procurar que este documento, que a ação do Governo, seja mais do que apenas a ação do Governo, seja, no fundo, aquilo que o Partido Socialista tem afirmado e para o qual se tem mostrado disponível. Que este seja um grande movimento de construção de soluções em benefício do progresso e do desenvolvimento da nossa região. Tem sido assim com a ação do Governo, ao ouvir os parceiros sociais e os partidos políticos. Tem sido assim com a ação do Partido Socialista, que já lançou um processo de auscultação dos parceiros sociais, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também nesse sentido. Mas, caras amigas e caros amigos, é importante que se diga que o fazemos, porque é o nosso dever, porque é a nossa obrigação, mas fazemos também porque é a nossa convicção de que assim é que se deve exercitar o poder, de que assim é que se deve construir o desenvolvimento dos Açores. Estamos hoje aqui numas jornadas parlamentares que se dedicam em especial a esta análise do plano de investimentos para 2015. Um plano de investimentos que, no fundo, concretiza também aquela que é a estratégia que temos desenvolvido ao longo deste mandato e uma estratégia que se pode resumir em 3 ideias principais. Uma primeira ideia, e o plano de 2015, o plano de investimentos de 2015, é também o resultado da concretização dessa estratégia. Uma primeira ideia que tem a ver com o reforço dos instrumentos que podem fomentar a recuperação económica. É o caso dos fatores que aumentem a dinâmica das empresas, com o lançamento de um conjunto de investimentos públicos que pode ajudar exatamente a essa dinamização. É o caso da criação de condições para melhorar ou para dar melhores condições para o investimento das empresas, e aí está o sistema de incentivos competir mais a concretizar essa aposta, mas é também esta ideia fundamental de criar condições para que possamos melhorar a capacidade da economia regional de criação de emprego e
criação de riqueza. Uma segunda ideia fundamental que este plano de investimentos também concretiza é uma atenção redobrada a todas as medidas de apoio social, uma atenção especial àqueles que estão numa situação de maior fragilidade. No caso dos nossos idosos, no caso dos reformados, no caso mesmo das crianças. E aqui também salientar esta aposta e esta coerência permanente que o Partido Socialista e que o Governo, suportado pelo Partido Socialista, tem dado a esta componente de ajudar as famílias açorianas, sobretudo nesta fase de maior turbulência, a ultrapassar esse momento. Mas gostaria de salientar, por último, uma terceira componente, que é a componente que se traduz na defesa desse ativo valiosíssimo que os Açores têm e que é o equilíbrio das finanças públicas nos gerais. Mas mesmo aqui, caras amigas e amigos, é necessário tornar claro que este é o alicerce para desenvolvermos estas medidas de apoio social, para desenvolvermos estas medidas de apoio à economia. O equilíbrio das finanças públicas não é o objetivo dessas políticas. Nós não fazemos o que fazemos no âmbito do apoio social para garantir o equilíbrio das finanças públicas. Nós não fazemos o que fazemos no sistema de incentivos às empresas ou no investimento público para garantir o equilíbrio das finanças públicas. É o equilíbrio das finanças públicas que constitui o alicerce que nos permite lançar todas essas medidas, todas essas políticas em defesa das famílias e das empresas dos Açores. Este ano de 2015, este plano de investimentos, com um valor global superior a 730 milhões de euros, insere-se também numa conjuntura em que é possível salientar a resolução de alguns aspectos que contribuem também para este objetivo da revitalização da nossa economia, de melhoria das condições de criação de emprego e de criação de riqueza na nossa região. É o caso da resolução de assuntos como as obrigações de serviço público de transporte aéreo entre os Açores e o continente. É o caso da resolução de algumas situações em que empreendimentos turísticos já há longo tempo estavam parados e que agora assumem uma nova dinâmica e uma nova atividade. É o caso também, por exemplo, de sinais muito interessantes ao nível de outros setores da atividade económica regional, como é o caso do setor cooperativo, nomeadamente nas ilhas do Pico e de São Jorge, que progressivamente vão dando sinais de assumirem o controle de uma situação e de criarem as condições para que efetivamente se possam afirmar com mais competitividade na componente regional e também em relação a cada uma das ilhas. Tudo isto contribui, no âmbito deste plano de investimentos para 2015, para a existência de cada vez melhores condições para ultrapassarmos esta fase difícil, para ultrapassarmos esta fase complexa e para que retomemos efetivamente este trajeto de criação de riqueza e de criação de emprego aqui nos Açores. E tudo isto é feito numa conjuntura nacional em que teimosamente se persiste em medidas de austeridade que tornam ainda mais difícil e exigente o trabalho que aqui fazemos nos Açores. Uma conjuntura e políticas desenvolvidas pelo Governo da República que pesam muito na situação das famílias e das empresas também dos Açores. E, sobretudo, uma conjuntura em que claramente o que faltam são medidas direcionadas para o crescimento económico, para a criação de emprego, para que também a nível da nossa economia de referência, como é a economia nacional, possamos retomar esse caminho de trajeto de crescimento das condições que nos podem ajudar a ultrapassar com sucesso essa situação que vivemos. Essa conjuntura e essa envolvência não pode ser esquecida na análise que fazemos. Deve ser feita com verdade e com rigor. E é por isso, caras amigas e amigos, que interessa ter presente o seguinte: não nos perguntemos apenas
estamos ou não estamos a ser afetados por uma situação de crise? A pergunta é se temos ou não um governo aqui nos Açores que até ao limite das suas competências e até ao limite dos recursos está a trabalhar para ultrapassar essa situação e aumentar o apoio às famílias e às empresas. O plano de investimentos para 2015, com um aumento de cerca de 11% no volume de investimento público, é uma boa ajuda para essa resposta. Por isso, caras amigas e amigos, não nos perguntemos apenas se as empresas açorianas estão a ser afetadas pela crise nacional. Perguntemos também se temos ou não um governo que está a fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar essas empresas a ultrapassar essa fase. Caras amigas e amigos, não nos perguntemos apenas se as famílias açorianas estão ou não estão a ser penalizadas pela crise nacional. Perguntemos também se temos ou não temos um governo que está a trabalhar para ajudá-las. Não nos perguntemos apenas se temos uma determinada percentagem de crianças a necessitar de apoio. Perguntemos também se temos ou não temos um governo que cria medidas e que cria condições para ajudar essas crianças. E um aumento nas verbas do plano de investimentos de 2015 na ordem dos 14%, exatamente nas medidas destinadas ao apoio à infância e à juventude, pode ser uma boa ajuda nessa resposta. A pergunta, caras amigas e amigos, não é apenas se os nossos idosos são afetados pela crise nacional. Se os nossos idosos também são afetados pelos cortes nas reformas. A pergunta é saber se, ao contrário do que acontece a nível nacional, temos ou não temos aqui na região autónoma dos Açores um governo que mantém e reforça apoios aos idosos, como o complemento regional de saúde, como o apoio à aquisição de medicamentos. A pergunta não é apenas, caras amigas e amigos, se precisamos de investimento público. A pergunta é também se temos ou não temos um governo que, até ao limite das suas competências, que até ao limite dos seus recursos, afeta o recurso exatamente a essa componente do investimento público. E nessa análise rigorosa, nessa análise exigente, também se constrói dia a dia a confiança, a responsabilidade e o resultado do trabalho do governo do Partido Socialista. Muito obrigado a todos.